Fale para o seu irmão, meu irmão. É tão bom saber que quem segura as minhas mãos é um abençoado. É você. Levante a mão do seu irmão. Senhor, nessa manhã, tudo que nós queremos é dar ao Senhor a honra, a glória, o louvor que só o Senhor merece. Que nessa manhã Tu possas abrir o céu, Senhor, e encher esta casa com a glória da Tua presença. Que cada coração seja tão sensível à presença do Senhor. Ó Deus, que todo coração se aquiete na Tua presença. Que todo coração, Senhor, possa experimentar nesta manhã o abrir dos céus, o derramar da Tua graça, o manifestar do Teu favor. E, ó Pai, que Teu Santo Espírito possa encher cada coração. Venha transbordar, ó Pai, para que cada irmão possa dizer: o meu cálice transborda. Senhor, ó Pai, na autoridade do nome de Jesus, quebramos qualquer ministração das trevas, Senhor, contra nossas vidas, contra a vida da Tua igreja, contra Teus filhos, ó Pai. Mas ao contrário, Senhor, que esta reunião, Senhor, seja tão livre, ó Pai, que o mover do Senhor seja tão real, que ao sairmos daqui, realmente possamos dizer: eu estive na presença de Deus nesta reunião. Eu invoco a Tua bênção sobre os que irão ministrar, sobre a orquestra, sobre os cantores, sobre os dançarinos, sobre os diáconos, sobre os centuriões, sobre cada classe da escola dominical, Senhor, desde os pequenininhos bebês ali no berçário, até os adolescentes reunidos agora. Senhor, que Tu possas abrir os céus e manifestar a glória do Teu nome, porque oramos no nome de Jesus. Grande é o Senhor, grande é o Seu nome, grande é o Senhor, grande é o Seu nome. Aplauda o Deus tremendo, digno de ser louvado. Quem foi que fez o céu, a terra e o mar, e tudo que há ao som de Sua voz? Quem foi que fez o homem pra ser seu amigo, e tudo formou para o Seu louvor, para o Seu louvor? Grande Grande é o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Só Ele é Deus na terra, céu e mar, igual não há. Grande é o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Só Ele é Deus na terra, céu e mar, igual não há. Grande é o Senhor, grande é o Seu nome, grande é o Senhor, grande é o Seu nome. Quem disse: abre
está acima de todos, acima de tudo. Ele é o Criador do sol, da lua, das estrelas, do mar. E não há nada acima dele, não há nada comparado com ele. Esse Deus é que está aqui nessa manhã para abençoar a sua vida, meu irmão. É esse Deus que está aqui nessa manhã para renovar a sua casa. É esse Deus que veio trazer a vitória para você nessa manhã. Levanta a sua mão direita e recebe agora o milagre de Deus sobre a sua vida. Vai glorificando, vai adorando ao Senhor nessa hora. Oh, bendito seja o teu nome, Deus. Oh, maravilha, Pai. Aleluia. Oh, meu Deus, te adoramos, Senhor. Oh, Pai, Senhor. Só me resta a ti
E não há nada mais importante, não há nada mais precioso que a presença dele neste lugar. Eu posso sentir a presença da glória de Deus neste lugar. E onde Deus está a cura, onde Deus está a liberdade, onde Deus está a milagres. Eu profetizo nessa hora, se tem alguém enfermo no nosso meio, será curado. Eu profetizo agora, se alguém está precisando de resposta, você vai receber. Deus está aqui neste lugar. Adore, adore. Oh, Sureira, Baná. Deixa o Espírito encher você. Deixa ele renovar você. Você sempre será muito bem-vindo em nosso meio, porque nós tomamos a Bíblia e levantamos a Bíblia bem alto. Vamos falar? E dizemos assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Senhor, que a Tua bendita palavra nos console, nos edifique, nos exorte nesta manhã. E ao comermos do pão, ao bebermos do cálice, celebrando a ceia do Senhor, faça-nos lembrar, Senhor. Faça-nos lembrar da Tua fidelidade e do Teu grande amor. Conceda ao pregador graça, mas acima de tudo sabedoria e unção, para que o coração do Senhor seja mais amado aqui na terra. Pai, que a Tua palavra provoque nos corações que estão ausentes, desviados, que possa apontar o caminho do retorno, e daqueles que ainda não experimentaram a salvação, que hoje venham se arrepender dos seus pecados e do pecado, se rendendo ao Senhor, no nome de Jesus.
Amém. Vamos assentar. Nesta manhã, antes de celebrarmos a ceia, queremos nos alimentar do pão que é a palavra. Queremos também comer da palavra do Senhor. E eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. É um dos textos, toda a palavra de Deus é tão gloriosa. Mas existem momentos na nossa vida que nós precisamos ter coragem para correr riscos. E é sobre isso que vamos falar nesta manhã. E esse texto faz brotar dentro de nós coragem, força, para podermos cumprir o propósito do Pai. Antes de lermos, faça assim para quem está perto de você. Se você observar alguém conversando, faça assim, ó, para que todos, em silêncio, ouçam a palavra. Capítulo 1, verso 1 do capítulo 14. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes havia prendido e atado a João e o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Verso 8. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Jesus, tendo ouvido isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, a multidão, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor.
E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na hora da sua veste, e todos os que tocaram ficaram sãos. Quando vamos em Israel, há muitas coisas que nos impressionam. Mas ninguém pode dizer em Israel assim: Jesus pisou exatamente aqui. Não existe um lugar, porque Deus não iria permitir que um lugar viesse ser motivo de peregrinações ou achar que aquele lugar fosse um lugar mais abençoado do que o outro. Mas o que nos impressiona tanto em Israel, que é uma das coisas assim mais lindas do planeta, é exatamente o Mar da Galileia. O Mar da Galileia continua sendo o Mar da Galileia. Quando você chega ali, contempla o Mar da Galileia, aí você diz: bem, foi aqui. Eu não sei precisar aonde, mas a paisagem é a mesma, o mar é o mesmo, não é um mar de águas salgadas, é um grande lago, é o lago de Genezaré, chamado também o Mar da Galileia. Eu sei que esse texto tem tanto para nos falar nesta manhã, porque eu reconheço que entre nós nesta manhã existem pessoas que estão vivendo uma situação delicada na vida, talvez na família, talvez na sua área financeira, sentimental, mas sempre existem pessoas que têm dores ainda maiores do que as suas, maior do que a sua dor. Tem gente que está passando momentos mais difíceis do que o momento em que você está vivendo. Agora, como curar esses momentos difíceis? Jesus era primo de João Batista. Alguns imaginam João Batista um profeta velho, carrancudo, barbudo, esquisito, feio. Não. João Batista tinha apenas 6 meses mais do que Jesus. Eram primos. Com certeza experimentaram brincar juntos, cresceram juntos. Havia uma relação profunda. E João Batista tinha sido degolado. E Jesus acompanhou todo esse episódio. E diz aqui o versículo 13: Jesus, ouvindo isto, o que havia acontecido com João Batista, aquele momento de angústia, de dor, diz aqui o desejo de Jesus, foi o desejo de retirar-se dali. Há um momento, quando parece que as coisas ficam tão difíceis, que nós temos que sair, parece que as coisas estão tão presentes, a dor, as lágrimas, as pressões, e o próprio Senhor Jesus retirou-se dali para um lugar deserto. Jesus queria ficar sozinho. Tem hora que nós queremos ficar sozinhos com a nossa dor, tem hora que queremos chorar sozinhos, tem hora que nós não queremos que ninguém escute os nossos gemidos. Nós nos identificamos com Ele. Jesus era assim, igual você também. Era Deus, mas havia dentro do coração dele este sentimento. Ele saiu, retirou-se para um lugar e queria estar ali a sós. Olha o verso 12. Sabendo as multidões, ou seja, onde Jesus ia, a notícia espalhava e vieram das cidades seguindo por terra. E diz aqui o texto que essa multidão chega, acompanha o Senhor, e na hora de
estavam com fome. Jesus ali faz a multiplicação dos pães, amando, porque Jesus amava de uma forma tão grande as pessoas, de um modo tão intenso. Depois de alimentá-las, ele faz algo. No verso 22, diz assim: logo a seguir, logo depois de Jesus ter alimentado a multidão, cuidado delas, e as multidões tinham voltado agora para suas casas, Jesus, logo a seguir, compeliu os discípulos a embarcar. Jesus disse: olha, vocês vão entrar no barco, vão passar para outro lado. Vocês vão para o outro lado. Jesus deu uma ordem para eles para embarcarem e passarem adiante dele para o outro lado, enquanto Jesus despedia as multidões. Então, interessante isso. Eu não sei como ele despedia. Ele talvez não fizesse só assim, tchau. Mas eu com certeza ele abraçava, ele beijava. Talvez tocasse nas crianças. Talvez aqueles velhinhos que estavam ali recebiam dele alento, carinho, afeto. Jesus despedia. Jesus não mandava embora. Era presente. E diz aqui o texto que ele despediu as multidões. E ele mandou que os discípulos passassem para o outro lado. É tão interessante isso. Há momentos que andamos com ele, e há momentos que ele diz: olha, você vai na minha frente. Mas quando ele nos dá ordem para irmos para frente, ir adiante, ele vai, porque ele está em todo lugar. Você nunca estará sozinho. Porque ele mesmo disse: nunca te deixarei, jamais eu te desampararei. E ele nunca nos dá uma ordem para nos envergonhar, ou nos pedir para fazer algo, sem nos dar também a condição para cumprir o que ele mandou. Mas muitas vezes, quando estamos cumprindo a ordem dele, a plena vontade dele, algo começa a acontecer. Parece que é como um imã, algo que atrai as forças demoníacas. Quanto mais você busca viver uma vida pura, quanto mais você busca viver uma vida santa, quanto mais você procura viver uma vida em obediência, isto não significa que você estará isento de ser tentado e da fúria do inimigo vir sobre a sua vida. Você deve ficar muito preocupado. É quando você não está experimentando lutas. Você deve ficar muito preocupado porque a sua vida deve estar provocando alguma coisa. Porque a própria presença de Jesus em você, a própria presença dele em você, exala a vida de Deus e faz com que as pessoas fiquem assim olhando: ó, bem, o que houve? O que há? Como que há? Por que isso? E Jesus deu essa ordem para eles passarem diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Mas no verso de número 23, diz assim: e despedidas as multidões. E despedidas as multidões. E as multidões eram formadas por pessoas, um grupo talvez de milhares de pessoas. Milhares. Só na multiplicação dos pães, outra vez tinha um sol de homens, tinham 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E diz aqui: o ter despedido as multidões, subiu ao monte. Subiu ao monte. Se descemos ao maior abismo, lá o Senhor está. Se subimos nas maiores alturas, o Senhor está. Mas Jesus subiu ao monte. Lá está o Mar da Galileia, lá embaixo. E ele é cercado, o Mar da Galileia, por montes. Eu já estive num desses montes junto ao Mar da Galileia. A sensação que o coração tem é exatamente de ver ali aquilo que Jesus estava vendo. Só que já era noite. E diz aqui o texto: subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele. Veio anoitecer, lá estava ele. E diz aqui o texto, verso 24: entretanto o barco já estava longe, já estava longe, a muitos estádios da terra.
E diz aqui o texto: açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Tudo começou tranquilo. Os discípulos entraram no barco. Jesus estava no monte. Começaram a remar. E quando chegaram no meio, fale comigo, no meio, houve o quê? Uma tempestade. O vento começou a soprar com tal fúria. O vento provocava ondas tão grandes, e aqui a expressão assim, açoitado pelas ondas. Faça assim. Isso é açoite. Açoitado pelas ondas. Não sei o que açoite você está recebendo pelas ondas, pela fúria. Talvez em determinada área da sua vida, você esteja experimentando esses açoites que vêm. A escuridão está ali. Jesus está lá no monte. E os discípulos ali remando, e não saem do lugar. E diz aqui a palavra, na quarta vigília da noite, verso 25, que era exatamente das 3 às 6 horas da manhã. A quarta vigília da noite, cada vigília 3 horas. A última vigília era das 3 da manhã até às 6 horas. Jesus vai ter com eles andando sobre o mar. Algo que nós precisamos sempre guardar no coração. Desde que Jesus tinha mandado eles atravessarem, tinha passado 9 horas. Fale comigo. 9 horas. E eles estavam no meio. 9 horas já tinham passado. Mas da montanha, Jesus estava vendo tudo. Não existe nada que esteja fora do olhar do Senhor. Nada. Jesus sabia tudo o que estava acontecendo. Mas Ele tem a hora de chegar. Ele não adianta, Ele não atrasa. Ele sabe a hora que Ele vai chegar. Nunca você deve dizer assim: Senhor, o relógio do Senhor está atrasado. O relógio do Senhor não está funcionando, está parado. O Senhor Jesus disse: meu Pai trabalha até agora. Eu trabalho também. Nunca venha permitir que seu coração tenha qualquer outro sentimento a não ser este. Jesus sabia o que estava acontecendo. E Jesus vai ao encontro deles andando sobre o mar. Aquilo que estava açoitando os discípulos, levaram os discípulos a permanecerem bem no meio. E as adversidades tantas vezes vêm, afligem. Você experimenta isso. Mas agora, o que afligia os discípulos estava debaixo dos pés de Jesus. Porque diz a palavra que Jesus não foi voando. Jesus podia ir voando, mas Ele foi pisando. A tempestade estava ali, mas Jesus estava atravessando a tempestade. O vento continuava, a fúria, a escuridão, mas ali estava o Senhor caminhando. Filho, se você está passando por essas lutas, seja qual for a sua luta, é preciso que você guarde sempre no coração isso, que esta luta, você precisa saber que ela já está debaixo dos pés de Jesus. Já está debaixo dos pés dele. Seja qual for o inimigo, isto já está debaixo dos pés de Jesus. E ele foi pisando. O vento continuava. As ondas estavam ali. E Jesus foi caminhando.
Mas as ondas não abalavam Jesus. Sabe por quê? Jesus via aquilo que ele criou. O mar ele que criou. Aquela tempestade, aquele vento tão terrível, não foi o Senhor que havia criado. Fúria das trevas. Mas quando você está vivendo debaixo da graça do Senhor, a palavra diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É a presença do Senhor. Jesus estava pisando naquilo que Ele criou. Pisando sobre as águas. Jesus andou até aquele ponto onde os discípulos puderam vê-lo. E quando Jesus vai se aproximando, eles estavam ali angustiados, incrédulos, aquele lugar sufocante, sem saber, não tinha um GPS para saber onde eles estavam, a escuridão os envolvia de uma forma tão grande. E diz aqui o texto, verso 26, e os discípulos, ao verem andar sobre as águas, ficaram aterrados, exclamando: é um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. Começaram a gritar, aquele grito tão grande. Eles viram Jesus se aproximando, mas viram Jesus como se fosse um aumento do problema para eles. Porque eles não viram Jesus como Jesus. Viram Ele como um fantasma. No meio da escuridão, é difícil saber quem é quem. É difícil identificar porque nossos olhos naturais têm dificuldade de perceber se é algo de Deus ou é algo dos demônios. E muitas vezes nós achamos que é um fantasma. Já tinha problema, agora vamos ter problema maior. Já era problema estar ali, agora pior ainda. E Jesus Cristo volta e diz no verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Agora, na escuridão, no vento, nas ondas, eu não sei se o corpo de Jesus brilhava, não sei. E Jesus disse: não temais, sou eu mesmo. Mas como que eles não podiam temer? Se não estavam vendo, não conseguia ver. Há momentos que você não vai conseguir vê-lo, mas você vai distinguir a voz do Senhor. E Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem a minha voz. Ouve a minha voz. Eu as conheço. O que você precisa cada dia na sua caminhada é distinguir a voz do Senhor. Existem tantas vozes tão complicadas. Existem vozes que são demoníacas. Qualquer voz que não estiver afinada com a palavra do Senhor, não é do Senhor. A voz do Senhor, quando Jesus disse: não tende bom ânimo, sou eu, não temais. E agora Pedro volta e diz assim, respondendo Pedro, lhe disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Se é tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Porque Jesus estava se aproximando. E Jesus queria tirá-los ali daquele meio onde eles estavam. Jesus estava querendo levá-los para o outro lado. Queria levá-los para o outro lado. Mas eles estavam ali, bem no meio ainda. E Jesus disse: vem, Pedro, vem, pode vir, vem, Pedro, vem. Quando Jesus disse exatamente isso: tenha bom ânimo, sou eu, não temais, não temais, não temais. E diz aqui o texto: e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus.
Seu texto podia ter terminado aqui. Esse episódio podia ter terminado aqui. E é aqui que deve terminar sempre. Quando vamos ao encontro de Jesus. Mas a obra do Senhor, ela sempre deve ser concluída. E diz aqui o texto, o verso de número 30. Pedro foi ter com Jesus, e diz o 30, reparando, porém, na força do vento, ao momento quando ele para, e ao invés de ficar olhando para Jesus, ele começa a olhar para o vento. Começa a olhar para as circunstâncias, ele começa a olhar para aquilo que está diante dele, ele começa a olhar para aquilo que está ali, e diz a Escritura que ele começa o quê? A submergir. E ele afunda. E ele afunda. O lugar mais fácil na nossa vida de nós afundarmos é quando nós estamos no meio. Os discípulos estavam ali no meio do mar. O barco estava ali. E Jesus foi ter um encontro deles exatamente no meio. O maior perigo que encontramos sempre é esse na metade. Talvez você já tenha passado a metade do seu casamento. Talvez a sua vida, se você contar a sua idade, você já passou está na metade da sua vida na fé em Jesus Cristo. O meio é aquele lugar assim, um tanto indefinido ainda. Porque não chegou, você não está de onde você saiu, mas você não chegou do outro lado ainda. E para. E quando para, aí começa a afundar. O grande drama que nós sempre experimentamos é exatamente esse. De pararmos no lugar que nós não deveríamos parar. E ali ficamos passando aquela situação tão delicada. E Pedro começa a submergir e grita, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, fale comigo, prontamente Jesus. Ele não vai deixar a água chegar até a sua boca. Você pode afundar até aqui. Mas a palavra diz, aquele que clamar, você sempre vai ter a mão do Senhor. Sabe, uma das coisas assim, tão interessante, quando eu vejo Pedro saindo, por que os outros não saíram também? Existe algo na fé que você sempre precisa ter, é essa coragem também na fé, para fazer coisas que ninguém fez, para agir como ninguém agiu, de fazer o inusitado. Talvez você vai fracassar, mas você nunca pode esquecer que o Senhor pode ir ao seu encontro. E não vai deixar a água chegar até ao ponto de você não ter força alguma para poder gritar, salva-me, Senhor. Sabe quando você guarda isso no seu coração de uma forma tão intensa e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que Jesus falou homem de pequena fé? Os outros 11 que ficaram no barco não tinham fé nenhuma. Jesus não falou, você não tem nem fé. Nem fé. A questão da fé não é tanto o tamanho, é a duração dela. É a duração dela. É como gasolina, você enche o tanque, você vai andando, você tem que pôr de novo. Não pode ficar sem. A questão da fé é quanto tempo você caminha. Pequena fé não é uma questão dela ser pequenininha. É quanto tempo vai durar. É quanto tempo você continua amando o Senhor, servindo o Senhor, mesmo que aos seus olhos as coisas venham parecer que estão do mesmo jeito. Quanto tempo vai durar? Quanto tempo vai durar? Jesus disse para Pedro apenas isso, olha Pedro, você é um homem sem fé? Não!
Jesus aplaudiu. E ele disse: sua fé é pequena. Podia durar mais. Podia durar mais. Na nossa caminhada com o Senhor, quando você guarda no seu coração isto, quando você enche seu peito da palavra, diz: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos falar juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Outra vez, tudo posso naquele que me fortalece. Outra vez, tudo posso naquele que me fortalece. Os outros 11 ficaram lá no barco, só observando o mar, a tempestade, ouvindo apenas o zumbido do vento, da fúria do vento. Isso, quando você foca apenas as circunstâncias que estão em sua volta, você fica amarradinho, impede que a sua fé flua. Mas, quando você guarda no coração isso, que o lugar mais seguro para você estar é onde Jesus está. Ele pode estar andando sobre as águas, porque a água foi Ele que criou. Ele que criou. Ele tem todo o domínio. Quando você deixa essa paz inundar o seu coração de uma forma tão intensa. E Pedro foi. Mas houve um momento quando ele disse: será que está acontecendo mesmo? Será que é isso mesmo? E ele olha para as ondas, o vento, a escuridão, tira os olhos de Jesus. E aí ele começa a afundar. A nossa caminhada é esta, filho. Nunca tire os olhos da palavra. Procure pautar a sua caminhada sempre pela palavra. Absorva as promessas do Senhor. Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Quando daqui a pouco, quando vamos comer do pão e beber do cálice, nós celebramos a ceia do Senhor exatamente para nós lembrarmos disso. A ceia não é simplesmente um ritual, é o Senhor falando o quanto Ele pagou pela nossa redenção, o preço que Ele pagou por nós, o preço que Ele deu seu próprio sangue para que nós pudéssemos ter a vida. E diz aqui o texto que quando Pedro começa a afundar ali de uma forma tão terrível, e ele grita: salva-me, Senhor! O verso 31 diz: prontamente Jesus. Jesus nunca vai dizer assim: olha, vou deixar você ficar aí mergulhando, bebendo água, e quando você tiver, eu vou te dar um castigo agora. Diz aqui o texto: prontamente. Fale comigo. Prontamente. Outra vez. Prontamente. Outra vez. Prontamente. Outra vez. Prontamente. Prontamente, Jesus, estendendo a mão, disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E diz o texto: subindo ambos para o barco, cessou o vento. Nós achamos que só podemos entrar no barco quando o vento cessar. Mas quando entramos no barco, o vento cessa. Ah, se isso acontecer. Ah, quando a minha vida for assim. Ah, quando eu conquistar aquilo. Ah, quando for assim. Ah, quando eu for. Querido, coloque Deus primeiro. Quando Ele diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e tudo mais vai ser acrescentado. É a tempestade que vai acalmar. Mas quando você buscar primeiro, muitas vezes as pessoas dizem assim: aí eu vou buscar, quando eu tiver, então aí eu vou entrar no barco. A tempestade dura até você entrar no barco. Porque quando Pedro entrou no barco,
Quando Jesus entrou no barco, de repente, o mar que estava agitado, toda a tempestade veio calma. E diz aqui o texto, olha que palavra tão linda, diz assim: subindo ambos para o barco, 32, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. E diz aqui o verso 34, então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Eles tinham trabalhado 9 horas. Mas quando Jesus entrou no barco, que foi na 4ª vigília da noite, logo eles chegaram do outro lado. Sem Jesus, é tanta bagunça na vida da gente. Sem os princípios dele na nossa vida, as coisas são tão complicadas. Tão complicadas. E o alvo que ele tem para a sua vida é chegar do outro lado. É você alcançar realmente tudo aquilo que ele tem sonhado para você. Por isso, que você tem que ter esse propósito. Nós aqui como igreja, temos um sonho de apresentar ao Senhor, até 31 de dezembro de 2020, a 10ª parte da cidade de Belo Horizonte para Ele. Mas você tem que ter esse propósito também. Minha família, meus colegas de trabalho, meus vizinhos. Mas quando você diz é grande mais isso, mas com a presença do Senhor, tudo muda. O coração de Jesus estava ali, doendo por causa do seu primo que tinha sido decapitado. Mas Jesus não ficou assim tão para dentro. O que muda a vida, o que muda a sua vida também, é quando você começa a fazer o que Jesus fazia. Ali estava ele, alimentando as multidões, cuidando, despedindo. Isso traz sentido para a vida e para a sua caminhada. Sabe, Deus tem para mim, para você, sempre o melhor. Você tem que começar a viver o dia de hoje, começando tendo bom ânimo. Você precisa agarrar em Deus, porque dessa maneira você vai chegar do outro lado de uma forma tão gloriosa, enchendo o seu coração de fé e tendo uma visão clara daquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe, um coração crédulo, quer ter aquela visão que ela vai se transformar na sua missão, chegar do outro lado, onde o Senhor Deus quer. Que nesta manhã o Senhor te traga graça, ao comer do pão, ao beber do cálice, que você possa lembrar dessas verdades tão gloriosas do Senhor. Amém? Quero que você se coloque em pé nesse instante, e nós vamos nos preparar para participar da mesa do Senhor. Quero pedir aos pastores para receberem dos diáconos os elementos do pão e do vinho. Quero que você fique em pé com a sua Bíblia. Levante bem alto a sua Bíblia. Fale comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Jesus Cristo disse aos discípulos assim: tende bom ânimo. Vamos falar? Tende bom ânimo. Outra vez? Tende bom ânimo. E ele diz: sou eu. Tende bom ânimo. Sou eu. Quando você receber o pão nesta manhã, o pão é o símbolo do corpo de Jesus. O cálice que você vai receber é o símbolo do seu sangue. É Ele falando: sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. E Ele disse: não temas. Abra comigo em Mateus 17. O verso de número 7. Sempre Jesus dizia: a
Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Era aqueles três que tinham visto a transfiguração do Senhor, mas o medo os envolvia. E Jesus disse: não temais, não temais. Eu não sei a sua história, mas é esta palavra que envolve o coração. E eu quero que nesta hora você faça algo. Coloque suas duas mãos sobre seu peito agora. Olhe para mim. Ninguém te ama mais do que Jesus. Ninguém. Não é por acaso que você veio hoje aqui. Talvez você tenha começado tão bem, mas no meio do caminho você abandonou o Senhor. Você se considera hoje uma pessoa desviada, afastada dos caminhos, talvez até um desigrejado. Você que, quem sabe, até um dia já pregou, já teve a Bíblia e hoje está longe dos caminhos dele. Hoje é o dia da sua volta. Ou você que já ouviu tantas vezes do Evangelho, tantas pessoas já pregaram para você anunciando Jesus, mas até hoje você não o tomou como seu Senhor e Salvador. Essa é a hora. É a hora de você falar: eu reconheço que sou um pecador. Quem sabe você já entrou no barco, mas saiu e afundou de novo. É a hora de você voltar. Nesta manhã, nós queremos despedir de você de uma forma diferente, para você sair por aquelas portas totalmente diferente do modo como você chegou, perdoado, liberto, transformado, tendo sua vida mudada completamente. Só Ele pode fazer isso. E eu quero que você feche seus olhos, quero que você ore comigo. E os que estão em suas casas, onde você estiver nos assistindo, ore também dizendo assim: Senhor Jesus, eu sei que Tu estás aqui e que o Senhor me ama, que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Nesta hora, eu reconheço que sou um pecador, miserável, condenado. Eu mereço o inferno, mas o Senhor me amou e morreu para me salvar. Nesta hora, eu abro o meu coração e eu te peço: Jesus, entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andei contigo, mas me desviei, agora eu volto, arrependido, na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados, toda a igreja orando, mas eu quero fazer uma oração sozinho agora. Eu quero orar sozinho por você. Por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava desviado e hoje volta aos caminhos dele, lá na segunda galeria, na primeira aqui no térreo. Para que eu ore por você, eu peço um sinal da sua parte. E o sinal é que você levante uma das suas mãos. Você que hoje toma Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você que se reconcilia com Ele, levante bem alto a sua mão, sem constrangimento algum. Eu quero ver sua mão erguida, aquela senhora de preto lá em cima, essas mãos levantadas. Pode levantar mais alto a sua mão, eu quero ver a sua mão erguida. Esse será o momento de Deus para você. Pode erguer a sua mão, um homem, uma mulher, jovem, uma criança. Todas essas mãos erguidas. Isto. Agora eu vou fazer algo. Eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, sem constrangimento algum, deixe o seu lugar. Vamos orar por você aqui à frente. Pode vir. Cada um que levantou a sua mão, deixe o seu lugar e venha. Seja um homem ou uma mulher.
cada crente que está aqui, olhe para a pessoa que está ao seu lado, pergunte como está a sua vida com Deus. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Venha, esse é o momento do céu para o seu coração. Este é o momento de Deus para você. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Ninguém pode vir no seu lugar. Deixe o seu lugar e venha. Lá na segunda galeria, na primeira, aqui no térreo. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Talvez você seja alguém que um dia andou com o Senhor e afundou. Mas nesta manhã, Jesus segura a sua mão. Nesta manhã Ele quer te restaurar, do modo como Ele restaurou o filho pródigo. Esta é a manhã de Deus para você. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Ninguém é sentado, todos em pé. Se for um paralítico, você deve exercitar a fé, dizendo: levante e anda, em nome de Jesus. Mas agora, é esse momento. Vem, vem, vem. Toda a igreja é em batalha espiritual. Estenda suas mãos, vá ministrando. Ele levou Vem, Senhor. meu pecar. Ele levou minhas enfermidades. Levou, Ele levou sobre si. Ele levou minha cruz. Eu adoro, eu o amo. Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador, eu adoro. Vocês que estão aqui, podem ficar em pé. Podem ficar em pé. Eu o amo. Chega aqui bem pertinho. Podem Jesus chegar. Cristo, único e suficiente Podem chegar. Salvador. Você que continua aí no seu lugar, mas você sabe que seu lugar não é aí, é aqui. Talvez você esteja dizendo: pastor, minha hora ainda vai chegar. Mas a sua hora é agora. Sua hora é agora. Sua hora é agora. Sua hora é agora. É esta a sua hora. Eu quero que cada um olhe para a pessoa que está ao seu lado e pergunte: como está a sua vida com Deus? 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 Você já está salvo? Eu não estou perguntando se você está empregado ou desempregado. Como está a sua vida com Deus? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Só o Senhor. Aflições Ele levou, Ele levou. Medos e aflições Ele levou, Ele levou. Minha condenação levou, Ele levou sobre si.
Coríntios, capítulo 11, o verso 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nesse instante, os diáconos vão entregar para você, meu amado, o pão e o vinho. Na hora que você receber o cálice e o pão, você vai assentar. Fique em pé até receber. No momento que você receber o pão e o vinho, você vai assentar. Os diáconos podem começar a distribuição, lembrando que o pão que você recebe é o símbolo do corpo de Jesus. O cálice que você recebe é o símbolo do sangue do Senhor. Adore-o nesta hora. Eu
Coloquemos-nos todos em pé. Olhe para o pão e olhe para o cálice que você recebeu. Ninguém te ama mais do que o Senhor. A palavra diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor. Deus prova o seu amor. Lá estava Pedro. Jesus não repreendeu e disse apenas: homem de pequena fé. Você podia ter caminhado mais. Você podia ter atravessado. Mas você desistiu. Você deixou de olhar para mim. Você desistiu de olhar para mim. Mas o Senhor o levantou e deu uma nova oportunidade. Assim, nessa manhã também, o Senhor fala com você. Quem sabe você desistiu de olhar para Ele. Ficou olhando só os seus problemas, circunstâncias, a fúria do vento, o poder da tempestade. Aí você tem afundado. Mas Jesus não diz que você não tem fé. Ele diz apenas que você está usando pouca fé. Os outros continuar na comodidade. A caminhada com Cristo é aqueles que vão além da comodidade, da segurança, de ficar dentro da segurança do barco. Mas a nossa segurança não é um barco. Há mais segurança fora do barco, no meio da tempestade com Jesus, do que toda segurança dentro do barco sem Jesus. A sua segurança não é o que você possui. Não é a sua saúde, não é o seu emprego, não é isso, não é aquilo. A sua segurança é Ele. É por isso que nesta manhã, novamente Ele renova ao seu coração essa verdade. Por isso que você, ao olhar para o pão, ao olhar para o cálice, você proclama exatamente isto: Ele se importa comigo, Ele é vivo, Ele é real, e Ele diz: fazer isto em memória de mim, em memória de mim, para que você jamais venha esquecer. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Levante o cálice, levante o pão, olhe para eles e ore agradecendo ao Senhor. Abra seu coração e diga para Ele, diga palavras de amor, de gratidão. E ao mesmo tempo é hora de você se apropriar de tudo aquilo que ali na cruz Ele conquistou. Tudo Ele conquistou. E Ele disse: nunca. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É o tempo também da ceia, de você tomar novamente uma decisão, de deixar tudo aquilo que te impede, deixar tudo aquilo que é a sua segurança natural. Caminhe com Ele. Caminhe com Ele mesmo na tempestade, porque é melhor caminhar com Jesus nas tempestades do que ficar seguro dentro do barco sem Jesus. Não adianta nada. Hoje é esse tempo novamente você dizer, diga comigo assim: Senhor Jesus, mais uma vez eu confesso que Tu és o meu Senhor, e eu quero cada dia da minha vida viver para a Tua glória. E nesse instante, ao comer do pão, ao beber do cálice, eu renovo a alegria da salvação. Eu me aproprio da alegria da salvação, de ser Teu filho e de saber que o meu nome está escrito no livro da vida. Ajuda-me, Senhor, a nunca esquecer
que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, que eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e que eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Logo depois de comer do pão, de beber do cálice, você vai levantar o seu cálice vazio ao Senhor e vai adorá-lo cantando. Ele diz: faça isso até que eu volte. Então juntos comamos do pão e bebamos do cálice. Adore aquele que andou sobre as águas, aquele que ressuscitou. Ele é o Deus Todo-Poderoso que venceu a morte. Aquele que andou sobre as águas, fez a tempestade se acalmar. Aquele que curou os doentes, pecados perdoou, os demônios expulsou. Ele se entregou para o mundo salvar. Mas quando ele desceu ao Hades, a muitos cativos libertou. As chaves do inferno e da morte ele conquistou, para sempre triunfou, e a pedra do sepulcro rolou. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ressuscitou, ressuscitou. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ressuscitou, ressuscitou. Bem triste chegou Maria, pensando que tudo se acabou. Viu um jardineiro e perguntou: aonde está o Senhor? Foi você quem o
glória. Quando celebramos a ceia, ele disse: fazer isso até que eu volte. Fazer isso até que eu volte. Céus se abrirão e todo olho o verá. Aleluia. Mas esse grupo tão lindo que está aqui começa a ver Jesus agora na vida. No momento quando você orou comigo dizendo: Jesus, entra na minha vida, ele entrou para nunca mais sair. Ou você que veio se reconciliar com ele, tudo é novo, tão novo que uma nova família você terá. Pai, eu coloco teus filhos que estão rendidos no teu altar agora, como filhos do Senhor, como parte da tua família, para que perdoados, eles possam viver a partir de hoje, que possam experimentar a graça da salvação e da libertação através do sangue do Cordeiro, em teu nome, amém. Olhem para mim, eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, eu quero que você vire, porque a partir de hoje, você tem uma nova família, uma família carinhosa, meiga, uma família que você vai poder contar com ela, sempre. Olhe para mim, 1, 2, 3, vire, olha, ó, sua nova família. Sem qualquer falsidade, Te abençoo, vivendo te abençoo. a verdade, Te abençoo, te abençoo, a glória do Senhor. te abençoo, Uma família vivendo com te abençoo. Amém. Pode falar aqui. Te abençoo. Pai da vida, essa vida, filho do meu irmão. Orei agora por ela.